tudo certo aí. Então, pô, como ontem a gente já começou a falar um pouquinho sobre slasher, acho que nada mais justo do que hoje falarmos sobre o filme que consolida a fórmula, né? Que estabelece os padrões do slasher que vão ser repetidos até desde então. Que é o primeiro filme que vai ser classificado com esse termo pelos críticos de cinema, que é Halloween de 78. E olha que coincidência, estamos falando de Halloween justamente no dia que está estreando o novo filme da franquia, Halloween Kills. Vamos ver se é bom, né? Tomara que seja bom, eu tô ansioso para assistir. Mas então vamos falar sobre Halloween, vamos falar sobre o slasher, né? Que é um subgênero terror que está em atividade até hoje em dia, um subgênero bastante popular, bastante conhecido e bastante debatido também. E, mas antes de tudo, o que é o slasher, né? O que são filmes slasher? Slash, ele é um termo que no português significa algo tipo cortar um corpo humano, cortar carne humana e tal. Então o slasher ele vai ser o cara que vai fazer isso. Então são filmes de assassinos. Todo filme de assassino é um filme slasher? Não necessariamente, né? Se pega, por exemplo, o filme da Suzanne von Richthofen, que estreou recentemente. É... Ele não é um filme slasher porque o foco não está na assassina e nas mortes que ela está causando, né? Diferente de um Jason ou de um Chuck, por exemplo, que vai pegar muito do que o Giallo estava fazendo lá na Itália com relação a usar um grafismo mais visual e mais forte como atrativo do filme e vai trabalhar ele muito num contexto que o Massacre da Serra Elétrica já estava trabalhando. Então são filmes que vão trazer assassinos com identidades muito reconhecíveis, né? Identidades visuais bastante marcantes, né? Armas também bastante características deles e que vão causar uma série de mortes por onde eles passam, muito sanguinárias, muito brutais, muito criativas, inventivas, né? Porque justamente o foco e o atrativo no filme está nisso, né? E muitos deles também vão ficar perseguindo suas vítimas ao longo do todo o filme, por isso que muitas pessoas conhecem os filmes de slasher também pelo termo stalker, que é esse lance de ter um perseguidor e tal. E se você não assistiu Halloween até hoje em dia, e for assistir, se você perceber, Halloween ele tem muitos dos clichês que hoje em dia já estão estabelecidos, né, nesse subgênero. Mas na real é o contrário, é que Halloween ele nasce com esses clichês, tipo, ele dá origem a esses clichês, né? A figura do Michael Myers, que é o modelinho de assassino slasher mais conhecido que a gente tem, é uma figura que vai ser copiada ao longo dos anos. Até mesmo o Jason nasce como uma cópia do Michael Myers, né? Que é o cara mascarado, o cara que ninguém sabe quem ele é, né? O que não exposta nenhuma reação, que nem fala, que fica perseguindo suas vítimas. Por isso que, pô, o Michael Myers em Halloween ele é muito conhecido como The Shape, né? A forma, é, que tem uma relação muito forte com a cidade de origem dele, né? No caso, Halloween se passa em Haddonfield. Sexta-feira 13 se passa no acampamento Crystal Lake, né? O Fred Krueger tem Springwood. E são cidades fictícias ou que tem uma mudança geográfica ficcional. Por exemplo, em Halloween, Haddonfield fica no estado de Illinois. Mas na vida real, no mundo real, essa cidade fica em outro estado, né? Mas, tipo, essas mudanças são muito para causar a impressão de que a cidade retratada no filme poderia ser qualquer cidade, as vítimas que estão sendo perseguidas poderiam ser qualquer pessoa, né? Para causar a sensação de que o mal, ele tá na sociedade, ele pode, né? Todo mundo tá vulnerável a ele. A figura do Michael Myers também é aquele assassino imparável, que, pô, toma 3 tiros, cai da varanda, você fala, morreu, mas daqui a pouco ele levanta e continua vindo, né? Que parece nem sentir dor. O cara que só usa arma branca, né? Então slasher não pode usar arma de fogo, isso aí é regra. Então é uma figura muito, pô, é o padrão slasher que a gente conhece hoje em dia, né? Clichês também com relação ao grupo de vítimas, porque, né, no caso de Halloween e na maioria esmagadora dos outros slashers, é um grupo de jovens que, pô, vai transar muito, que vai usar muitas drogas, né? Que vão ter pais e figuras de autoridade muitas vezes ausentes ou que não acreditam neles. Então, que são hábitos relacionados diretamente a movimentos dos anos 60, movimentos hippies, movimentos da contracultura, que pregavam o amor livre, né, o uso de drogas, o questionamento da sociedade e tal. E justamente por isso, levando todas essas características em consideração,
é engraçado a gente falar sobre a popularidade do slasher, né? Porque é um subgênero que, pô, fala de morte, fala de assassino, então o que é muito polêmico, que obviamente vai ser muito censurado ao longo dos anos, mas que em contrapartida ele se beneficia muito de uma onda neoconservadora que estava crescendo na sociedade norte-americana, principalmente durante a segunda metade dos anos 70 e anos 80, né? Em especial pós a eleição do Ronald Reagan, porque como a gente já estava falando que nos anos 60 e primeira metade dos 70 vários conflitos internos e externos estavam deixando a sociedade num grande abalo, né? Segunda metade dos 70 essa onda neoconservadora começa a ganhar mais força e tal, e, e então os filmes slasher trabalhados dentro dessa ótica, né, e desse contexto social e político, eles acabam ganhando assim um tom muito meio que moralizador mesmo, né? Mesmo que não seja intencional. Porque, por exemplo, os roteiristas de Halloween eles já falaram que o fato deles colocarem jovens que transam morrendo, né, na visão deles foi porque, tipo, pô, a molecada tava muito preocupada em transar, não tava preocupada com mais nada, por isso que eles morrem, né? Só que dentro desse contexto mais conservador e um pouco mais puritano, é o lance do tipo, ó, jovens, se vocês ficarem transando aí, se vocês ficarem usando droga, questionando a autoridade aí, vocês vão se lascar, hein? Da, da forma mais brutal possível, né? Que vai vir um maluco te matar, porra. Então é isso, ó. Tipo, não continuem com os hábitos relacionados aos anos 60, aos movimentos hippies e tal, porque na sociedade atual, nossa sociedade mais conservadora, esses hábitos, eles tipo, não valem mais, né? Então é um tom muito moralizador que os filmes de slasher acabam ganhando, né? Ao longo dos anos, e que muitos também slashers posteriores vão abraçar isso ainda mais fortemente para aumentarem sua popularidade, para usarem até mesmo como uma campanha de marketing, isso, né? A própria figura da Final Girl, né? O que é a Final Girl? A garota final é aquela mocinha que, né, sobrevive no final, que foge do assassino, que às vezes consegue até dar um pau no assassino, né? A figura dela é uma figura debatida que vai, né, dos dois lados do espectro político, né? Porque ele é um termo que surge com a historiadora Carol Clover e que para ela, na visão dela, a figura da Final Girl, ela representa muito uma emancipação feminina contra a repressão sexual e contra a figura do slasher, que na maioria dos casos é uma figura masculina, né, masculinizada, né, e só que também existe, né, a visão de que a Final Girl ela é a mocinha que sobrevive no final justamente por ser um modelinho mais perfeitinho de mulher, né, sobre a visão conservadora, a visão mais puritana, né? Porque, pô, é aquela mocinha virgem que não transa ou que só transa com o namorado, mas que não aparece no em tela. A mocinha que não gosta de ir em festa, não gosta de usar droga, né? Toda certinha e tal, que tem uma forte relação com a família. Esses argumentos acabam fazendo sentido também, porque, por exemplo, a própria Laura Strode em Halloween, ela segue muito esse padrãozinho, ela, né, é babá, então ela apresenta esse lance de cuidar de crianças e tal, um lance mais familiarzinho. Então, pô, é um subgênero bastante debatido, né? Dá margem para várias interpretações diferentes e bastante controverso ao longo dos anos, mas, né, como a gente já falou, é também, pô, super popular, super reconhecível e que, claro, com o passar dos anos vai trazer cada vez mais elementos, né, para aumentar essa popularidade dele e para a explosão da febre dos slasher que a gente viu nos anos 80, né? Que vamos começar a discutir um pouquinho mais desses elementos amanhã, quando formos falar de outro slasher oitentista, né, e discutir um pouquinho né, de, pô, de elementos novos que esses slashers oitentistas estavam trazendo para o subgênero. Mas isso é um papo para até amanhã, né? Mas diz aí se você já assistiu Halloween, se você gosta da franquia Halloween, ele tá no YouTube, eu acho que tem dublado, não sei se tem legendado lá. Mas tem também na Netflix e na Amazon Prime. Pra quem não assistiu ainda, ele tá disponível nesses três aí. Se for lá assistir, quiser falar depois aqui o que você achou,
fica à vontade. Se quiser falar também sobre a franquia, se você está ansioso para o novo filme também, ou se quiser deixar alguma indicação de algum outro filme slasher, fica mais do que à vontade também para deixar um comentário aí. Obrigadão pela atenção hoje. Fica ligado aí que amanhã vamos continuar falando de slasher. Então deixa a porta trancada, a janela aberta, fechada só por segurança. E fica ligado aí que amanhã tem mais. Valeu!